Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor que está lá em Isaías. Isaías 40. Aleluia. Isaías 40. Versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos repetir. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que nesta noite nós possamos continuar te adorando, nós possamos continuar te louvando por intermédio da palavra da verdade. Fala conosco, fala com tua igreja, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite, pela boca do teu vaso, do teu instrumento, do teu profeta. Dê-nos, Senhor Deus, graça e misericórdia, em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar o tema, a mensagem dessa noite, aprendendo com o processo de renovação das águias. Aprendendo com o processo de renovação das águias. Aprendendo com esse processo. É um processo de renovação. Por isso que Deus deixou escrito para nós olharmos à luz da palavra aqui no profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que nós acabamos de ler, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Então nós temos que aprender, queridos, o que Deus quer nos dizer acerca desse texto, desse versículo, que subirão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. As águias, queridos, a águia, ela mantém a sua beleza, queridos, por força, a sua beleza, a sua força, porque ela tem uma capacidade como ninguém de se renovar. A capacidade de se renovar, independentemente de grau de dor, ela tem uma capacidade inconfundível. Ela tem uma capacidade que nós temos que tirar um proveito, tirar essas virtudes e esses atributos da águia, que está colocado na Bíblia Sagrada, para nós lermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então a capacidade que a águia tem de se renovar, devido a algumas circunstâncias que é colocada para ela não mede esforços, queridos. Nós vamos aprender. Por que Deus deixou esta palavra escrita? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Por que Deus deixou isso escrito para nós? Porque Deus havia necessidade de comparar ao ser humano ou à humanidade com um animal, com uma ave de rapina, que é a águia. Qual seria o motivo e qual seria o objetivo de Deus em nos beneficiar, comparando-nos com uma águia, comparando-nos com uma ave de rapina? Qual seria o objetivo que Deus quer alcançar? Qual é o alvo de Deus para nossas vidas acerca desse texto? Quando que nós vemos sobre a águia, queridos, nós vemos que a águia é uma das mais belas aves. Ela tem uma estrutura, ela tem o seu voo, ela é incomparável, queridos. A águia, ela tem as suas peculiaridades, a águia tem os seus objetivos, a águia tem os seus alvos a alcançar. A águia, queridos,
Tem algo importante que nós vamos ver no decorrer desta passagem, desta pregação, queridos, que Deus reservou para nós. Agora, queridos, a águia, a vida dela em média 70 anos. Mas aos 40 anos, queridos, ela passa por uma difícil decisão. A idade da águia, ela é de aproximadamente 70 anos. E pela metade da vida, ela passa por um processo dolorido. Ela passa por um processo em que ela tem que tomar uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão, e decisão essa difícil, para que nós possamos entender. A decisão dela é morrer ou se renovar de forma dolorosa. Ela precisa se renovar. Então ela tem uma atitude, ela tem duas opções. Ou ela se renova diante de um doloroso processo, ou ela está com um iminente processo de morte, ou ela morre imediatamente. Esse processo doloroso, queridos, nós temos que aprender com tudo isso. Aos 40 anos, ela já é uma águia experiente, tem caçado muitos animais, caçado e pego muitas presas para a sua própria alimentação, para o seu próprio sustento, e ela tem gasto o seu bico, as garras, as suas unhas já estão gastas, as suas penas já estão em decomposição, já estão não mais belas quanto antes. Então ela tem que passar por um processo doloroso para poder se renovar. E é neste processo doloroso da águia é que Deus quer que nós entendamos o processo que muitas vezes nós também temos que passar. Às vezes é um processo doloroso, mas nos dá a aproximação de Deus. Esse processo doloroso, às vezes trazendo isso para o questionamento, trazendo isso para a nossa realidade, pode ser momentaneamente um processo doloroso, mas, porém, é um processo gratificante diante de Deus. É um processo que nos aproxima de Deus. É um processo que nos leva a depender de Deus a cada dia. É um processo que a águia precisa passar. É um processo que, se ela quiser ter a sua longevidade, ou seja, alcançar os seus 70 anos, ela precisa passar por esse processo. O processo dolorido da renovação. E nós temos que aprender com esse processo de renovação das águias. É uma decisão que a águia tem. Ou ela morre, ou ela se renova. E esse renovar, queridos, é um processo doloroso. É um processo difícil, mas é uma opção que nós não vemos águias mortas por aí. Não se vê águia morta por aí. Não se consegue ver. Porque também para isso ela tem uma estratégia tão sábia que quando ela está prestes a morrer, ela sobe no alto, no mais alto que puder. E ela morre lá no alto onde ninguém pode alcançá-la. Sozinha. Até para isso a águia tem essa peculiaridade. Até para isso, para morrer, a águia tem o seu atributo, tem a sua escolha. E nós temos que aprender com esse processo. Nós temos que aprender com aquilo que Deus quer para nós, comparando-nos, ou comparando os filhos de Deus com a águia. Esse processo dói. É um processo, nós vamos entender o processo mais adiante. Agora, queridos, você já se sentiu, queridos? Você sentiu em algum momento de sua vida que você precisa renovar as suas forças? Sabe que você sentiu, já estou fraco? Ai, que saudade do primeiro amor. Eu já ouço, várias vezes eu ouço isso. Eu tenho saudade daquele primeiro amor. Do primeiro amor, aquele amor da conversão. Nós ouvimos isso constantemente, você também? Quem sabe você já ouviu, ou até mesmo quem sabe você já falou isso.
De que saudade do meu primeiro amor. O primeiro amor que temos, que precisa renovar suas forças. Que às vezes você não consegue, ou às vezes você quer alcançar algo, o teu objetivo, e o teu objetivo está bem estabelecido, porém, você está sem força para prosseguir. Você vai até assim como uma águia que necessita renovar-se. Ela olha a 2.000 metros de altura, ela enxerga lá do alto uma ratazana ou uma serpente de aproximadamente 10, 15 centímetros. Coisa que ninguém consegue fazer, mas ela consegue, não só consegue ver o seu alvo, o seu objetivo, como ela dá um voo. E busca o voo certeiro naquela presa e atrás com suas garras, e é para o seu alimento. Mas quando chega aos 40 anos, a águia, já ela faz isso, tem a visão, consegue enxergar, mas vai, e ali quando que chega próximo da presa, a presa ele vai e consegue escapar pelo meio das mãos. Não consegue pegar, porque as suas forças já não são mais como antes. As suas presas já gastas devido a tanto correr. O seu bico já não consegue mais com uma bicada só, ou com uma manobra só, matar a presa. Já não consegue mais, porque o bico da águia, quanto mais velho, ele se torce, ele vai se entortando e vai trazendo para cá. Então, quanto mais velho, quanto mais antigo, quanto mais ela alcança, mais ela necessita voltar a cabeça para trás para poder deixar em prontidão para o bico poder alcançar a presa. Muitas vezes ela vai, e se ela vai como que no começo, no primeiro amor, ela vai e não consegue, por intermédio da bicada, alcançar e atingir o alvo necessário. Muitas vezes, quem sabe nós também, às vezes nós passamos tempo, passa-se tempo e necessita se renovar. E essa renovação é um processo doloroso, é um processo que necessita, mas é um processo, além de doloroso, mas é um processo que nos aproxima de Deus. E esse processo faz com que nós temos que tirar aquilo que está atrapalhando. Há momentos em nossas vidas que não dá para continuarmos como estamos. Precisamos de uma renovação completa. Eu creio que às vezes há momentos na minha e na tua vida que não dá para nós permanecermos como estamos. Necessário é uma renovação. Mas agora, queridos, como que nós devemos renovar as nossas vidas? Pegando esse texto base, escrito em Isaías 40, versículo 31, como renovar? Como proceder com a renovação da nossa vida, da minha e da tua vida? Como nós devemos processar isso? Vamos comparar esse processo da águia, queridos. Esse processo de renovação da águia com a renovação de nossa vida. Vamos comparar esse processo, essa demonstração que nós aqui colocamos, vamos comparar com um processo de renovação de nossas vidas. Agora, queridos, o primeiro atributo da águia. Primeiro atributo da águia. Ela decide renovar-se. Decisão. Não é uma opção. É uma decisão. Ela decide por se renovar. Eu preciso me renovar, pensa a águia. E ela assim começa o processo de restauração, esse processo de renovação. Depois que toma essa decisão, queridos, renovar-se é preciso. Ela tomou a decisão, mas precisa renovar-se. Trazendo isso para a nossa realidade, conforme está escrito, lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que entender a palavra, entender a verdade. Então, aquilo que passou, passou.
Aquilo que passou é outrora, é passado. O presente nos pertence. O futuro também não nos pertence. Mas o presente, o aqui, o agora, o neste momento, é que pertence a nós. Nós podemos e devemos fazer durante o tempo presente. O que acontece é que muitos, assim, pegam as coisas diárias, por exemplo, pegam o passado, esquecem-se de viver o presente, tentando viver o futuro. O futuro não nos pertence. O presente é que nos reserva o Senhor para que eu e você possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Atributo da águia, decide a renovar-se, queridos. Antes, assim como a águia, queridos, se renovar buscando tempo e lugar para si, devemos nós também fazer diante de Deus. A águia, ao se renovar, e eu já vou falar para vocês, quando ela tira o bico, as garras e as penas, mas ao se renovar, ela procura um lugar para si em secreto. Um lugar para si. E nós vivemos num mundo onde que está se vivendo a síndrome do SPA. Quem já ouviu isso? SPA ou SPA? Síndrome do SPA. Síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? É uma condição moderna que tem origem com o ritmo alucinado das grandes cidades. Aquela loucura das grandes cidades, aquelas loucuras que não está somente nas grandes cidades, mas está se alastrando pelo mundo inteiro. Aquela loucura de buscar no mundo capitalista que nós vivemos, de busca incessante, de busca incessante, causando essa busca incessante, ali, a depressão, o estresse, a síndrome do pânico e a nomofobia. Você sabia sobre a nomofobia? Eu também não sabia. Nomofobia. Medo de ficar sem celular. Queridos, que em Dourados existe nomofóbicos, que não podem ficar sem celular. Estão toda hora, nada. Se tirou o celular, perdeu a vida. Nomofóbico, isso é uma doença. Os portadores desse problema lutam para conquistar algo. Aqueles que têm esse problema, o SPA, síndrome de pensamento acelerado, às vezes querem se comparar à águia, mas não é. É uma doença que causa muitas e muitas pessoas. São Paulo, o estado de São Paulo, 25% da população já tem esse síndrome de pensamento acelerado. Devido às grandes obrigações, muitas obrigações, são aquelas overdoses diárias de informações e obrigações que afetam o emocional de uma pessoa. O medo causa tudo isso. Mas quando conseguem, olha só, os portadores desse problema lutam para conquistar algo. Mas quando conseguem, logo perdem o prazer. Sabe aquela história do namorado que luta para conquistar a menina? Menina luta, vai lá e jejua e manda flor e faz isso e faz aquilo. Consegue casa, aí vê que não é mais aquilo. Aí perde o prazer. Perde o prazer. Eu sou da moda antiga ainda. Aquela moda que aos domingos de manhã, ao acordar 6:30 da manhã, eu acordo cedinho. E não quero saber se a bispa dorme até mais tarde. Eu acordo de manhã, desço lá embaixo, faço um cafezinho, faço uma tapioca, coloco leite condensado na tapioca, coloco num prato 2 copos de café e subo lá em cima. Ela está dormindo, eu acordo ela, vem cá. E nós comemos juntos a tapioca. E tomamos o café, cada um no seu copinho. Depois ela deita e fica dormindo e eu desço. Queridos, é uma síndrome que as pessoas amam o desafio, mas não sabem desfrutar do pódio. As pessoas amam o desafio de conquista, mas não conseguem e não sabem a desfrutar aquilo que conseguiram, o título, aquela honra, aquela glória.
amam o desafio, não, desafio. E são pessoas arrojadas, pessoas que conquistadoras, pessoas desbravadoras, que lutam dia e noite, se necessário for. Mas quando que conseguem, não conseguem disputar, não conseguem desfrutar, melhor dizendo, do pódio, da bênção, do melhor. Detestam a rotina, mas estão sempre em busca de novos estímulos para ter um pouco de satisfação. Então as pessoas procuram o que? Satisfação. Conseguem dinheiro, conseguem casas, conseguem apartamentos, conseguem fazendas, conseguem muitas coisas aqui no mundo terreno, aqui na terra. Mas isso não satisfaz porque passam por um processo de SPA, síndrome do pensamento acelerado. E nós temos que ter cuidado. Mas e o senhor está pregando sobre a águia? Mas para lá, uma coisa é a águia que tem a necessidade de se renovar. Outra coisa é essa síndrome que é o grande mal do século, que está alastrando, está uma avalanche, está uma overdose de informações que são colocadas no meio na mente das pessoas e são obrigadas a suportar. Pessoas, bancários que são obrigados a suportar milhares de informações, de contas correntes e tanto mais, para poder processar, não conseguem processar isso. A mente não consegue desligar. Tem que dormir sob efeito de remédios. Eu conheço um senhor que tem muitos bens materiais aqui na terra, é cliente lá do escritório Faconte. Eu sempre converso com ele, todas as vezes que eu falo com ele, eu procuro levar a boa semente, a boa palavra. E ele fala: meu filho, eu para dormir eu tenho que tomar 12 comprimidos. Eu falei: meu Deus, 12 comprimidos para dormir. É o final, é o fim das... E tem muito dinheiro, mas o dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro tem que ser meu escravo, não eu ser escravo do dinheiro. Ele tem que fazer o que eu quero, não eu fazer o que ele quer. Esses princípios devem ser bem estabelecidos na vida do cristão. São princípios que devem ser colocados, implantados, e nós temos que obedecer. Porque senão nós perdemos a visão, perdemos o controle da situação. Quando que nós estamos no comando, lógico, acima de todas as coisas está Deus. Mas quando que nós estamos no comando, o dinheiro tem que ser nosso escravo. Ele tem que nos obedecer, compra isso. Não quero, não vou comprar isso. Agora, quando a pessoa é escrava do dinheiro, ele faz coisas alucinadas e perde o controle diante de si, principalmente diante de Deus. Quando que a pessoa perde o controle, ele começa a partir para um lado onde que não condiz mais respeito com a verdade, queridos. E nós, como cristãos, não devemos perder o controle financeiro, não podemos perder o controle daquilo que Deus deu a nós como bênção. Por que na Bíblia está escrito Isaías 1,19, o mesmo livro que nós estamos lendo da pregação dessa noite, que diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. É para usufruir e para aquilo que Deus der como bênção para nossas vidas, não pode acrescentar dores. Aquilo que eu e você estamos conseguindo e conquistando, Deus quer, ao contrário desse síndrome do pensamento acelerado, quer que eu e você desfrutamos daquilo que Deus está nos concedendo. Desfruta da tua esposa, do teu esposo. Curta os teus filhos, os teus pais. Desfrutar. É que você não sabe o que tem lá em casa. Você não sabe a encrenca que está lá em casa. Não entendeu? O que Deus quer, queridos, que assim como a águia
nós venhamos ser ágeis, tenhamos os nossos pensamentos bem direcionados, também tenhamos os nossos alvos e os nossos objetivos bem definidos naquilo que nós queremos, colocarmos em oração para Deus e que Deus vai nos abençoar e aquilo que vier será provido única e exclusivamente por Deus e para o nosso bem e não para o nosso mal. Eu não sei. Essa síndrome do pensamento acelerado, que as pessoas lutam aguerridos para conseguem, perdem o prazer de viver as bênçãos. Eu conversava com esse senhor, tem 67 anos, um jovem senhor. E ele me falava que não conhece o mar. E não é por falta de recursos, ele tem muito dinheiro. Mas o dinheiro não trouxe a felicidade para ele. Eu falei para ele, não, seu fulano. Eu todo final do ano, eu passeio com minha família. Nós passeamos porque nós trabalhamos e nós estamos desfrutando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você também precisa desfrutar. Mas não tenho... Mesmo com o pouquinho que você pensa que é pouco, mas com Deus é muito. Mesmo que com aquilo que Deus colocou na tua mão, desfrute disso. Lucas capítulo 16, versículo 10 diz que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se no pouco o camarada ou a camarada está murmurando, com o pouco que tem está murmurando, queridos, como que Deus vai colocar no muito? Nós temos que ser fiéis com Deus naquilo que Deus colocou, naquilo que Deus depositou na nossa mão. Às vezes Deus te dá uma unção especial de pregadora ou de pregador, mas você quer o quê? Não, eu quero louvor. Eu quero louvar porque eu quero estar... Não, não é isso. É aquilo que Deus colocou para a tua mão, depositou em tua mão, é que você tem que ser fiel. Ah, eu tenho uma casa, não importa, mas é uma casa. Foi Deus quem te deu e te colocou dentro. E você e teu cônjuge ainda. Só vocês dois. Por isso muitas decisões, queridos, muitas decisões são tomadas sem pensar. E o final é só frustração. Às vezes as pessoas tomam decisões com essa síndrome do pensamento acelerado, tomam as decisões e se esborracham tudo na frente. E a gente percebe isso, que se arrebentam tudo porque tomam decisões precipitadas, decisões fora do direcionamento de Deus, decisões não contidas conforme a vontade do Senhor. A tendência é só se esborrachar, é só se quebrar, porque as decisões não foi a vontade de Deus, é vivermos o sonho de Deus, mas aquilo que está no coração de Deus é que nós temos que viver, é que nós temos que tomar a posição, caminharmos, andarmos naquilo que Deus colocar. Assim como a águia, queridos, assim como a águia, nós temos que ter o direcionamento, ter a decisão certa. E embora alguns momentos que nós vemos e vimos, queridos, que muitas pessoas ou algumas pessoas tomam as decisões em momentos errados ou até mesmo sem pensar, o destino, o final é frustração, é problema, porque não foram direcionados de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós tomarmos nossas decisões debaixo da orientação de Deus, não tem como. Deus é perfeito. Não, Deus não é perfeito, Ele é a própria perfeição. E se nós tomarmos a decisão diante de Deus, conforme a vontade de Deus, queridos, a possibilidade de errarmos é nenhuma, é zero, é inexistente.
Então, se acontece algumas coisas que nós se frustramos mais para frente, é porque as decisões foram tomadas sem pensar. A decisão foi tomada sem orar. A decisão foi tomada sem que nós tenhamos e colocamos debaixo da direção de Deus. Essa é a vontade do Senhor, queridos. Para que eu e você possamos tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser renovar a sua vida, você precisa tirar um tempo para Deus. Deixe tudo que está ocupando a tua vida desnecessariamente. E olha aqui, tem coisas desnecessárias, queridos. Deixe aquilo que está tomando o teu tempo desnecessariamente. Deixe tudo isso e coloque na direção de Deus. A prioridade em sua vida é sua restauração. Segundo atributo, primeiro atributo da águia, queridos, ela decide renovar-se. É uma decisão, mesmo que seja um processo doloroso, mas ela decidiu renovar-se. É uma decisão própria. Ou ela decide renovar-se e passar pelo processo doloroso, mas que dá mais longevidade a ela, ou ela morre. A morte dela está iminente. Ela tem uma escolha. É uma escolha que ela tem, mas ela decide se renovar. O segundo atributo da águia, queridos, sobe a um alto monte para estar só. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para ficar só você e Deus? Não responda. Quanto tempo faz que você não tira um tempo a sós com Deus? Sem ter a perturbação do celular, sem ter algo atrapalhando. Quanto tempo faz? A Bíblia está dizendo que o segundo atributo da águia, ela sobe a um alto monte para estar só. Durante o processo de renovação, queridos, a águia fica solitária na mais alta montanha onde está protegida e pode descansar, passando pelo tratamento. A águia sobe a um alto monte para estar protegida, para estar se protegendo. Precisamos estar acima dos problemas. Lembra da história em que Jesus foi ter com os discípulos sobre as águas? E os discípulos pensaram que ele que seria um fantasma. Então Pedro disse, se for Jesus, o meu mestre, se for aquele que está nos ensinando, diga que eu vá por sobre as águas e eu vou. Jesus falou, pode vir, Pedro. E Pedro foi. Até o momento que ele andava sobre as ondas e sobre o mar bravio, ele caminhava sobre as ondas. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E Jesus foi lá e o pegou e ambos subiram ao barco. A Bíblia não diz que Jesus se afundou. A Bíblia está dizendo que Pedro se afundou e Jesus o pegou. E ambos subiram ao barco. Eu entendo que com Jesus, queridos, com Deus, jamais nós afundaremos. Com Jesus, nós andaremos certamente por sobre as ondas, por sobre os problemas, por sobre as dificuldades. Mas o interessante é que Jesus tem que fazer parte de nossas vidas. Jesus tem que estar em nós para que nós possamos fazer isso. Agora, algumas vezes, queridos, o povo de Deus quer o quê? Ele não guarda um tempo, não se santifica, não jejua, não ora e quer andar sobre as águas. Não tem como, pula na água, cai, afunda. É uma verdade, queridos, que tem que ser. Ao colocar o pé na água, já afundou. Se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, com certeza, nós passaremos por todos os problemas e dificuldades. Você quer ver, queridos? Ir mais alto, para perto do Senhor, é louvar o seu nome como Jesus ensinou. Queridos,
Mas quando, ali, Mateus capítulo 6, versículo 6, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome. O Pai que está em secreto te recompensará. Subir o mais alto, ao monte. O próprio Senhor Jesus se retirava para o monte, a fim de orar a Deus sozinho e renovar a sua força de comunhão com o Pai. Quando que, Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, Jesus pediu, depois de ter ensinado o povo, Jesus pediu para os discípulos subir no barco e atravessar para a outra margem. Diz a Bíblia, e os discípulos subiram para o barco e foram para a outra margem. E Jesus despediu o povo e subiu para o monte para orar. Depois foi ter com os discípulos por sobre as águas. Ele se retirou e, queridos, subiram ao monte. Nós não temos monte aqui, queridos. Algumas vezes eu vou para o monte, lá em Miranda, 365 quilômetros daqui, para ficar 3 dias num alto monte lá, cerca de aproximadamente 1000 metros de altura. E lá a gente fica 3 dias só com água e laranja. E a gente passa lá, e é um processo doloroso, porque a opressão é face a face com Deus, mas as inquisições do inimigo é muito grande. Mas quando desce do monte, a glória do Senhor resplandece. Você quer ver, queridos, quando que o Êxodo capítulo 34, versículo 35, quando que Moisés subia para o monte, a Bíblia diz que quando ele descia, o seu rosto resplandecia, e o povo via a glória de Deus resplandecente no rosto de Moisés. Você quer ver o monte da transfiguração? Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 8, quando que Jesus, Pedro, Tiago e João sobem para o monte da transfiguração. E chegando lá, Jesus se transfigura e então aparece ali Elias e Moisés. E Pedro vê tudo aquilo e diz: mestre, é bom estarmos aqui, é gostoso nós ficarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E nós, Tiago e João, a gente fica aqui pertinho mesmo. Mas façamos aqui. Deus falou do alto, falou: olha, este é meu filho em quem tenho prazer. Neste ouvi-lo, ouvem o que ele está falando, ouvem o que ele está dizendo. A palavra da verdade que Jesus está dizendo, a palavra da verdade que está sendo pregada, queridos. Como que quando que nós estivermos num vale de lutas e tribulações, saiba que o momento a sós com Deus trará a você uma restauração e uma renovação espiritual. Momento a sós com Deus faz com que nós possamos contemplar a bênção de Deus. Deus dá a bênção, abençoa o camarada, e a camarada também abençoa de tudo. Aí, primeira dificuldade, some. As pessoas, nós às vezes somos ingratos com Jesus, com Deus, por tudo aquilo que Ele já nos fez. Você sabe o que Ele fez? Não estou falando aqui de prosperidade material. Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. Bom, eu posso dizer que Ele me salvou e me alcançou. Esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós aprendemos e estamos pregando, é o Jesus que sabe todas as coisas e que faz todas as coisas. Você tem se retirado para a oração e santificação? Terceiro atributo da águia: sacrifício. Quebrar o bico,
arrancar as unhas e retirar as penas. Agora vem o sacrifício, queridos. A águia está envelhecida. 40 anos de idade, ela está envelhecida. O bico gasto, as unhas rachadas, as penas desgastadas e envelhecidas. E precisa passar pelo processo de quebrar o bico, arrancar as unhas e as penas para nascerem tudo de novo. Queridos, a águia, ela faz esse sacrifício, ela sobe ao alto monte, e então ela começa a bater o bico na penha, na pedra, e vai amolecendo, queridos, 40 anos com o bico infiltrado nas narinas, aqui na fronte, vai batendo até amolecer, vai batendo, até amolecer. E quando amolece, ela tira o bico e vem um bico novo, um bico refeito. É um sacrifício. Esse processo de renovação, sabe quantos dias demora? Aproximadamente 150 dias, ou seja, 5 meses. A alimentação da águia torna-se precário. As suas presas já não são mais, ela não mais pode alcançar suas presas. Ela não pode mais caçar para si. A sua alimentação é escassa. E ela se retira num lugar sozinho, onde que ela possa fazer esse processo e sofre calada e sozinha. Assim também o cristão, quando necessita passar por esse processo de renovação, necessita estar sozinho diante da humanidade, estar só diante dos homens, mas saiba de uma coisa, que nunca estará sozinho, porque Deus está contigo, e Deus está comigo para nos abençoar. Esse processo da águia, ela se retira e começa ali a bater o seu bico na penha, e o bico começa a afrouxar, e afrouxando-se ele cai, e ela já não pode mais comer direito, devido à fraqueza, e é um processo doloroso. E depois, quando ela sara o bico, ela começa a arrancar as unhas. Pega você aí. Você não tem bico, nem eu, mas nós temos unhas. Pega uma pinça e começa a puxar a tua unha. Arranca ela. Quem tem problema de podólogo, de frequentar consultórios de podólogos que cuidam de unhas encravadas, sabe quão terrível é. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Graças a Deus. E a águia, querido, ela começa com o bico puxar a unha, a presa. E começa a puxar uma a uma. E vai arrancando uma a uma até se renovar. Até arrancar todas. Pensa você com as unhas da sua mão arrancada, quanta dor não é. É um processo doloroso, é um processo que dói, mas vai renovar. É um processo que doloroso, é um processo lento, mas necessário é que vai avançando. Tamanha é a dor, mas é um processo que precisa para ela se renovar, para que outras caças serão necessárias, outros voos rasantes e busca de caças para ela serão necessárias para o seu benefício, é para o seu bem. Assim também o cristão deve, eu e você, estar prontos e aptos a passar pelo processo de renovação em Cristo, que Cristo vai nos ser o conselheiro, o bom pastor, aquele fiel, o justo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, para nos acompanhar nesse processo. A águia sobe no monte e fica só. Mas a Bíblia diz em Hebreus que não te deixarei nem te desampararei nesse processo que você possa estar passando. Meu querido e minha querida, saiba que Deus não vai te abandonar.
Saiba que Deus está contigo. O homem pode se esquecer de você. O homem pode olhar para você e não fazer nada. Mas o meu Deus, que Ele é infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele pode fazer mais para mim e para você. Assim como a águia precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos e nossa cobertura espiritual. Queridos, eu não sei, o povo de Deus, a gente volta e volta, ouve a gente, pessoas falando, chamando a Senhora ainda, no catolicismo. Ah, nossa não. E quer colocar a gente ainda junto. Nossa, não sei das quantas. Nossa, não sei para lá. Nossa, não, minha não, és tua. Eu fico extasiado. Porque às vezes a gente ouve, queridos. Vixe, virgem. Que virgem? A Maria Santa igual eu e você. Ela foi um instrumento de Deus para ser usado para dar luz virgem ao Messias. Mas uma mulher quanto a você, quanto a eu. E queridos, nós ouvimos. Nossa, não vou falar aqui não. Nossa, não sei das contas. Queridos, assim como a águia, nós também devemos renovar os nossos lábios. E olha, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Aquele cristão antigo, queridos, ficar com esse tipo de cristão que dá náuseas, só murmura, os lábios impuros, só fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Necessita de renovação, lábios puros, coração cheio de alegria, coração cheio de gratidão diante de Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Queridos, nós temos que passar por um processo de purificação dos nossos lábios, meu querido e minha querida. O que você está falando? O que você está escutando? Eu não oro mais, bispo, ora por mim para ter fé. Ora para mim para ter fé. Oh, gente, pelo amor de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação. Você e eu, a igreja do Deus Todo-Poderoso, está emprestando os ouvidos para quem? Eu durante o dia, é uma pilha de problemas, mas é Ramanaya Kassorokotola Manoi Canta Ramanás. Jesus, eu te amo. Deus, tu é lindo. Daqui a pouco passa na minha frente um carro e passa, e Deus me livra de um acidente e eu não enxergo. Esses que eu enxergo, né? E aqueles que Deus me livra aqui de assaltantes que vêm atrás e vão, e pá, vai, não consegue. Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não, bispo, mas eu tenho lá em casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Está aberta lá. Está aberta lá, Salmo 91. E eu pensei, eu fiz um quadrão no Salmo 91 e coloquei lá na sala. Ler e praticar. Nós precisamos nos renovar, os nossos lábios, nossas mãos e nossa cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Eu até nem gosto de falar cobertura. Nós aqui na igreja, Leão de Judá, nós somos base. A liderança é base para os obreiros, base para a igreja. Base vai crescer
e vai expandir e vai deixar usar. Agora, quando é cobertura, daqui não passa. Essa é a grande diferença. Nós somos base. Eu quero ser base para você. Eu quero ser base para a tua família. Eu quero ser base para a tua estrutura espiritual. Eu quero ser base para teus filhos. Eu quero ser base para você. Os teus filhos subirão como asas, voarão e não se cansarão. Queridos, assim como a águia, queridos, nós entendamos, você já foi salvo. Quando que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu já citei esse versículo aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha e na tua vida. Também a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei vencer por nenhuma delas. Que coisas? As coisas que o mundo oferece. Eu não vou me corromper. Embora eu viva num mundo onde que está corrompido, mas eu não vou me corromper. Embora eu viva num país onde que há prostituição proliferando aí, eu não vou me prostituir. Embora nós vivemos numa nação onde que é suja, mas eu não vou me sujar. É a vez de estarmos vivendo a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Está escrito. De vermos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Queridos, é tempo de estarmos avivando. A igreja está entendendo, queridos? Está tudo quietinho? Aleluia. Queridos, o processo é dolorido, mas é necessário, queridos. Assim como uma criança que tem um ferimento, que tem medo de passar um remédio no machucado, assim também as pessoas que não querem tratar aquele processo necessário é ser tratado. Nós estivemos viajando e o Pedro e o Mateus ficaram doentes. Os dois tiveram que ir no hospital. E os dois tiveram que tomar injeção. Qual criança que gosta de injeção? O Mateus e o Pedro gostam. Foi doloroso, foi doído, mas foi necessário para que a infecção pudesse ser expurgada. O antibiótico fez o processo e é uma injeção. É necessário, é dolorido, queridos. Mas ora, queridos, Jesus, que foi o próprio Jesus, ele não achou difícil dispor da sua glória para suportar a dor da cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia usar aqui esse atributo de ser Deus para se defender de alguma das acusações que foram impostas sobre ele aqui na terra. Mas ele não usurpou o direito de ser Deus. Ele sofreu com dor. Agora, queridos, se você está sofrendo, Romanos capítulo 8, versículo 18, de sorte que, porque para mim, olha só, porque Paulo dizendo, olha, porque para mim estou certo de que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em mim e em você. O teu sofrimento é momentâneo. O sofrimento
E a renovação da águia dura apenas 150 dias. E o salmista diz que o choro pode durar recassomanoi cantaramanaia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é noite de alegria na minha e na tua vida. É noite de felicidade, é noite de alegria, é noite de paz, é noite de estarmos na presença de Deus. Aplauda Jesus bem forte. Você está disposto? Você está disposto a sacrificar algo pela sua vitória? Não é teu cônjuge, não. Não. Você está disposto a sacrificar algo em você? Em favor da sua vitória? Em prol da sua vitória? Abra mão do que for preciso para receber a sua bênção. Abra mão. Quarto atributo da águia. A águia espera com paciência. Salmos de número 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor, espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aguarda na arca, aguarda dentro da casa de Deus, aguarda em Deus, que Deus irá trabalhar. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Aguarda. Eu aprendi hoje algo inusitado. É uma canção de Raiz e Ravel. Nós já conhecemos Jesus, temos que conhecer 3 tias. Tia quieta. Como é que tia quieta? Te alegra e te anima. Tia quieta, te alegra e te anima. Aquieta-te. Descansa no Senhor, que Ele está trabalhando em meu e teu favor. Descansa em Deus, aguarda em Deus, que Deus novas coisas está fazendo. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Aguarda no Senhor, que Deus está entrando com a provisão. Espera em Deus, aquieta-te, aguarda só mais um pouco na casa de Deus, que Deus já entrou com a providência, que a guerra espiritual já foi travada com os anjos do Senhor em teu favor. Rimanai kassomanoi cantaramanaia. Espera só mais um pouquinho. Deus está trabalhando na tua causa. Deus entrou com a providência. E a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, sem que antes faça o que for desejado. Cumpra o princípio. A palavra ao meu e o teu respeito foi liberada, e nós cremos e sabemos que Deus está agindo, Deus está operando, e operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. O livro de Isaías 43:13, ninguém pode impedir. Espera com paciência. A águia precisa esperar
150 dias dolorosos para que o processo todo passe. Quem sabe o fim do teu sofrimento é nesta noite. Quem sabe o fim desse processo é nesta noite, que você não era para estar aqui, mas aqui você está. Quem sabe o processo doloroso que você estava passando já está extinto, porque Deus entrou com a providência já faz tempo, mas nessa noite Ele quer te contemplar com a vitória dEle na tua vida. Ele quer que você se regozije, Ele quer que você se alegre na presença dEle, porque Ele entrou com a providência. Basta você querer, basta você entender, basta você se colocar na disposição e na dispensação de Deus. 150 dias dolorosos. Durante esse processo de 150 dias, ninguém vê ela. Mas ela está trabalhando. Ela está concluindo aquele processo que é necessário para si próprio. Quem sabe você precisa buscar a intimidade com o Senhor para que o processo de Deus possa concluir. É isso que Deus precisa. Quem sabe nesta noite você chegou aqui apagado, desiludido. Quem sabe você chegou aqui nesta noite totalmente desacreditado e desacreditando, mas Deus está neste lugar. Quem sabe você entrou nesse lugar aqui pensando, é a última vez que eu vou. Quem sabe você entrou aqui nesse lugar e falou, quem sabe é o último momento, é o último suspiro meu. Mas saiba que Deus entrou com a providência. Deus está aqui nesse lugar. Deus agiu na minha e na tua vida. Deus está agindo nesse processo. Pode ser doloroso durante os dias, mas Deus está te contemplando do seu trono celestial, contemplando a tua vitória, contemplando a tua virtude, contemplando aquilo que Ele colocou na tua mão, para que possa frutificar, para que possa fluir aquilo que está na presença dEle. Deus é fiel, mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Espera com paciência, é um atributo da águia. Nós precisamos evitar o imediatismo. Queridos, foram longos períodos de semeadura inadequada que nós fizemos. Foi um período longo, extenso, e que precisa ser arrancado. Pode ser que nessa noite seja doloroso para mim e para você, mas necessário é para renovar a voz, renovar o falar, para renovar as mãos, levantando as mãos santas para orar. As penas é a cobertura. Quem sabe você entrou aqui nessa noite buscando uma cobertura, saiba que recassumanoi cantaramanaia. Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as denominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A tua briga não é contra mim. A minha questão de encrenca não é com você. A nossa luta é contra a diabada toda. E nós temos que lutar com eles com a unção, com aquilo que Deus colocou, com as armas espirituais. E as armas que Deus colocou e nos equipou, está nos treinando, são armas espirituais e poderosas para destruir todo e qualquer sofisma, tudo aquilo que se levantar contra o nome de Deus. Isso Deus já nos comissionou. Deus já colocou para mim e para você, para fazermos essa vontade. Não precisamos de mais nada, apenas fazer a vontade de Deus, porque Deus já nos equipou com todos os aparatos para lutarmos nessa luta espiritual. E assim Deus quer que eu e você sejamos treinados por Ele, para poder seguirmos a vontade dEle. Deus tem o plano dEle para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Desfrute dessa bênção, desfrute do melhor de Deus na tua vida.
Saia do comodismo. Saia do anonimato. Deus é poderoso. É tempo de renovação. Quinto e último, queridos. Quinto e último atributo da águia é sobe acima da tempestade. A tempestade vem. Interessante que a tempestade vem e a águia tem a ousadia de subir sobre a tempestade e ver a tempestade de cima. A tempestade não alcança. Quando eu levanto os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus, de Deus que fez os céus e fez a terra.